Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 22 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é Segundo o Coração de Deus. Nosso texto base está em Atos capítulo 13, versículo 22. E o texto diz: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O nosso texto devocional vai dizer que Saul foi o primeiro grande rei escolhido pelos homens, belo aos olhos humanos, mas pequeno aos próprios olhos. Por falta de estrutura interior, ele não conseguiu adotar uma postura de reverente submissão necessária para governar. Nesse contexto de reprovação, Deus declarou ter encontrado um homem que lhe agradava. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. O texto não diz, achei alguém que será. Tudo começou porque Davi já tinha um coração disposto, desejoso de compreender e cumprir toda a vontade de Deus. Para esse nível de atuação é necessário um coração disposto a ser total, a ser inteiro, a fazer como Deus faz, como Ele quer. Antes de qualquer coisa que alguém fala, Deus observa a disposição para sustentar o que é dito. Deus achou Davi. Ele busca pelo que somos, pois se há verdade no que somos, haverá verdade no que fazemos. Muito bem, nós vamos comentar esse devocional de hoje, que se você vem acompanhando os nossos devocionais, você vai perceber que o devocional de hoje ele vai complementar em muito os nossos devocionais anteriores, em que estamos trabalhando a importância desse alinhamento total do nosso coração para que possamos prosseguir nessa jornada de fé, amor e esperança. O tema do nosso devocional de hoje é uma expressão usada em Atos capítulo 13, versículo 2, falando sobre ser segundo o coração de Deus. Uma expressão que ganhou muita relevância histórica, muito usada por toda a tradição cristã. E nós queremos pensar nessa expressão além dos aspectos da liderança de Israel, mas também entender esse princípio no processo de formação cristã e do nosso crescimento espiritual. Como nós observamos nas meditações anteriores, esse princípio se aplica num contexto muito interessante, porque por um lado você tem Saul muito bem visto por todos os homens, reconhecido por todos os homens, de boa aparência, grande estatura, aquele rei que todas as nações gostariam de ter. Por outro lado, nós temos Davi, um jovem que inicialmente é esquecido pelo próprio pai, que posteriormente é desprezado pelos irmãos e até pelo próprio rei, alguém cujo Deus encontrou valor, apenas Deus e não um homem. Só nesse primeiro momento, nós já temos uma grande lição para nossa meditação, que nem sempre ser reconhecido, ser aceito, ser aplaudido por todos os homens é sinônimo de ser aceito, reconhecido e validado pelo próprio Deus. Existem muitos homens que são reconhecidos por Deus, que não são reconhecidos por homens. Então, muito cuidado com esse critério da validação pública, da reputação pública, e muita atenção para ter um coração que seja aprovado e validado por Deus. Quando se fala de um homem segundo o coração de Deus, estamos falando sobre coração e não sobre reputação. Por isso que nós meditamos bastante no devocional passado sobre 1 Samuel 16, 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Tudo aquilo que é critério de aceitação para os homens, eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Guarde esse princípio para a vida, leve esse princípio com você na sua jornada vocacional, no exercício da sua liderança nos ambientes corporativos, na sua formação de times, na gestão de equipes. Leva esse princípio, porque você pode
perder, às vezes, uma oportunidade de desenvolver pessoas por você olhar pela perspectiva errada. Muito cuidado para não se deixar ser guiado pela opinião pública, pelo que as pessoas falam, porque verdadeiramente a história mostra claramente que a voz do povo não é a voz de Deus. Outro princípio também muito especial que nós guardamos no nosso coração desde os primeiros dias do nosso ministério é que não somos nós que o achamos, mas sim Deus que nos acha antes de nós o encontrarmos. Atos 13:22 diz: achei Davi. Não tem a ver com Davi encontrar Deus, não tem a ver com Davi aceitar Deus, mas tem a ver com Davi ser encontrado por Deus. Não somos nós que o achamos, mas é Ele que nos acha, é Ele que se deixa achar por nós. É como um pai que brinca de pega-pega com o seu filho de 3 anos. O pai, se ele quiser, ele nunca vai ser tocado pelo seu filho. Então, de repente, quando ele percebe que esse filho está na sua busca incessante por tocá-lo, esse pai simplesmente para e se deixa ser encontrado, se deixa ser tocado. Deus se deixa ser achado por nós a partir da nossa busca por Ele. Então não somos nós que o encontramos, é Ele que nos encontra em nossa jornada, é Ele que se deixa achar por nós quando nós o buscamos. Por isso que 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 fala: se o buscares, Ele se deixará achar por ti. Por isso, tudo que é especial, tudo que tem valor, tudo que tem significado, tudo que permanece, tem o seu fator original em Deus. O fator original da nossa história está em Deus. Nós vivemos uma história eterna que não nasce da nossa iniciativa a Deus, mas da iniciativa de Deus a nós, como desde o princípio, depois da queda, não foi o homem que procurou por Deus, mas Deus que chama de volta pelo homem. Por isso que um dos textos mais lindos da Bíblia está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não somos nós que o encontramos, mas ele se deixa ser encontrado por todos aqueles que o buscam. Então seus olhos estão passando por toda a terra, procurando por homens que estejam dispostos a responder. Então tudo começa a fazer muito sentido, porque diante da clara indisposição de Saul, Deus encontra uma total disposição em Davi. Então, a partir desse contexto, nós vamos entender que ser segundo o coração de Deus não é resultado de toda uma vida cristã, mas ser segundo o coração de Deus é pré-requisito para que se inicie uma caminhada de vida cristã. Porque o texto de Atos, capítulo 13, versículo 22, não começa dizendo: achei um homem que será segundo o meu coração. Ele também não diz: achei Davi, um homem que se tornou segundo o meu coração. Mas o texto é claro dizendo: achei Davi, homem segundo o meu coração. Portanto, Davi não foi escolhido para ter um coração segundo o coração de Deus, mas Davi foi escolhido por ter esse coração. Tudo aconteceu na sua vida porque ele tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Lembre-se do nosso devocional aqui sobre quem desejar fazer, saberá. Davi tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus, e isso fez com que ele compreendesse a vontade de Deus como poucos homens compreenderam na história. Então, ser segundo o coração de Deus não é consequência de algo que fazemos, mas é pré-requisito para o que vamos fazer. Não é resultado de algo que vivemos, mas é a causa que nos leva a viver. Não é algo operacional, é algo relacional. Por isso que em 1 Samuel 13:14, Deus fala que encontrou o homem que lhe agradava. Deus se agradou de Davi, não por causa daquilo que Davi faria,
mas por tudo aquilo que Davi era, pelo tipo de relação que Davi já havia construído com Deus. Os olhos do Senhor estão passando pela terra, procurando corações dispostos a fazer a sua vontade. O Pai procura por adoradores e não por adoração. O Pai não procura por aquilo que podemos fazer. O Pai procura por quem somos, porque se há verdade em tudo que somos, haverá verdade em tudo que fazemos. Se há verdade em tudo que somos, Deus se agradará de tudo que fazemos. Lembre-se, Salmo 101, 6 e 7 vai dizer: os meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Um mentiroso não permanecerá na minha presença. Os olhos do Senhor estão procurando por homens dispostos a responder a Ele. Esse era o grande diferencial de Davi. Entenda que quando 1 Reis capítulo 9, versículo 4 diz: se andarem perante mim como Davi, o teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono sobre Israel para sempre. Quando Deus está falando desse diferencial na vida de Davi, um homem com integridade de coração e sinceridade, não está falando de integridade no sentido daquele que não erra, mas está falando de integridade no sentido daquele que é de verdade, daquele que é sincero, sem cera, sem maquiagens, sem camuflagens, sem hipocrisia religiosa. Esse era o grande diferencial do coração de Davi. Era um homem íntegro, não no sentido de um homem que nunca errou, mas sim de um homem que nunca deixou que o seu erro o separasse de Deus, o afastasse de Deus. Isso fica muito claro no Salmo de Davi, o Salmo 51, que é um salmo de quebrantamento, um salmo de arrependimento, e no versículo 6 ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Olha que lindo isso. Esse era o grande diferencial do coração de Davi, um coração disposto a corresponder inteiramente a Deus, sem metades, sem meias verdades. Matthew Henry, em seu comentário sobre 1 Samuel, ele vai dizer: o coração de Davi era totalmente dedicado ao Senhor, mesmo em tempos de fraqueza. Ele praticava o arrependimento genuíno e confiava mais na graça de Deus do que na força humana. Charles Spurgeon, em seu comentário de Salmos, ele vai dizer: a disposição de Davi em buscar o Senhor continuamente e o desejo profundo de agradá-lo era o que tornava um homem segundo o coração de Deus. Não a perfeição moral, mas a sinceridade do seu anseio por Deus. Olha que lindo isso. Lembra de quando nós meditamos aqui sobre a vontade de Deus, de que a vontade de Deus nada mais é do que a expressão do próprio ser de Deus, que a vontade de Deus é Deus. Isso fica muito claro aqui com Davi. Quando ele está disposto a fazer a vontade de Deus, é que ele tem um anseio profundo por Deus, pela presença de Deus, pela relação com Deus. E aí uma questão que pode surgir no meio dessa meditação é: por onde começar a viver esse coração segundo o coração de Deus? Aí eu quero te levar ao lugar onde nós encontramos Davi antes de Davi ser encontrado por alguém. Um lugar em que ele vivia somente ele e Deus. 1 Crônicas 17:7 diz: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o povo de Israel. Olha que lindo isso. O Pai o viu, Deus o viu antes de ser visto pelos homens. Ele o viu quando ele estava sozinho atrás das poucas ovelhas malhadas do seu pai. Por onde começar a desenvolver um coração segundo o coração de Deus? Pelo secreto, pelo lugar secreto, pelo lugar do anonimato, o lugar onde você não é visto por ninguém, apenas por Deus que a todos vê. Foi ali, no lugar do anonimato, longe dos olhos dos homens, longe das luzes do palácio,
que Davi começou a viver a sua relação com Deus. Ali ele não era visto por ninguém, não era aplaudido por ninguém, não era reconhecido por ninguém, porém os olhos do Senhor estavam sobre ele e o Senhor já havia se agradado do seu coração. E aqui nós aprendemos uma profunda lição com Davi. Não pense que o seu ministério começa quando as pessoas validam o seu ministério. O seu ministério começa a partir do momento que você começa a desenvolver esse coração segundo o coração de Deus no secreto. O seu ministério não começa quando as pessoas cantam as suas canções. O seu ministério começa quando você canta uma canção a Deus, mesmo quando nenhum olhar está sobre você. O seu ministério da pregação não começa quando você prega publicamente, mas o seu ministério da pregação começa quando você tem um encontro pessoal, íntimo e secreto com a palavra de Deus. Muito cuidado para que você não pense que o seu ministério só começa quando você é reconhecido. O seu ministério começa quando Deus te vê antes de todos te encontrarem. O ministério de Davi já havia começado muito antes do profeta Samuel saber quem era Davi, porque o profeta Samuel nem sabia que Davi existia, mas o ministério de Davi já estava acontecendo diante dos olhos de Deus. O ministério secreto é a base de sustentabilidade de todo o ministério público. O ministério público que não nasce do secreto não é sustentável. A prova disso é Saul. Saul foi para o ministério público de um dia para o outro, ele foi para a vida pública de um dia para o outro, ele foi para o governo de um dia para o outro, sem processo, sem desenvolvimento, sem relacionamento com Deus. Por isso o seu ministério se tornou insustentável. Ele não tem estrutura para sustentar as coisas que ele mesmo fala. Então não desanime, permaneça nesse lugar em Deus. Davi, antes de ser achado pelo profeta, antes de ser ungido, antes de ser reconhecido, Davi já vivia experiências poderosas com Deus. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34, no momento épico da vida de Davi, em que ele está diante dos filisteus, antes dele derrubar o gigante Golias, ele vê um filme passando diante dos seus olhos, ele relembra de todas as suas experiências com Deus, antes dele ser reconhecido publicamente. Ele lembra que o que dá a ele fé para avançar para o ministério público são todas as experiências que ele viveu no seu ambiente secreto. O texto vai falar que o mesmo Deus que estava ali com ele agora e o faria derrotar um gigante é o mesmo Deus que estava com ele no secreto quando ele teve que vencer leões, quando ele teve que vencer ursos. Ou seja, antes mesmo de ser reconhecido pelos homens, Davi já vivia experiências poderosas com Deus. São as experiências que você vai viver no anonimato e no secreto que vão impulsionar e sustentar o seu ministério público. Portanto, uma grande lição para todos nós que ansiamos servir ao Senhor com mais fidelidade e relevância é: deixe de ser refém da expectativa das pessoas para se tornar o tipo de gente que Deus procura. Davi nunca foi refém da expectativa das pessoas. Davi nunca ficou ansioso por querer ocupar esse lugar de destaque diante das pessoas. Tanto é que depois que ele foi ungido pela primeira vez, ele não foi com Samuel para o palácio, ele voltou para o seu lugar de anonimato, como se nada tivesse acontecido. Tem muitas pessoas que fazem um curso, ou que recebem uma oração, ou que fazem um network, e já ficam com uma expectativa de serem vistos, de serem reconhecidos, de almejarem o seu lugar de destaque, muito diferente do coração de Davi. Talvez seja por isso que para muitos as coisas não estão acontecendo, porque ainda não temos um coração que permite que Deus faça as coisas acontecerem. Davi nunca foi refém da expectativa das pessoas. Ele poderia ter investido energia em agradar o seu pai, para que o seu pai lembrasse dele, para que o seu pai o reconhecesse. Ele poderia ter investido energia em tentar agradar seus irmãos, para que seus irmãos gostassem dele, para que seus irmãos referendassem ele. Ele poderia ter vestido a armadura de Saul, ele poderia ter feito algo para agradar
agradar Saul, para ter o seu lugar ao lado de Saul. Porém, Davi sempre buscou ser de verdade, mesmo que ser de verdade implicasse reconhecer os seus erros. Lembre-se do exemplo de João Batista, que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 65, que diz assim: sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos que as ouviram guardavam no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Está falando aqui que as pessoas viram a forma sobrenatural que Deus havia gerado João Batista, viram a forma como Deus tratou com Zacarias, tirando a sua voz, depois voltando a sua voz, e isso tudo gerava muito espanto, muita expectativa sobre a vida de João. Só que João não se tornou refém da expectativa das pessoas. Ele não viveu em função de ter que responder à expectativa das pessoas. Lucas 1:80 fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar a Israel. Ele não ficou pensando como corresponder à expectativa das pessoas. Ele foi para esse lugar secreto. Ele foi para esse lugar para ser encontrado pela palavra de Deus, até o tempo determinado pelo próprio Deus dele sair do ministério secreto e começar o seu ministério público. Guardemos nosso coração de cair na tentação de tentar se encaixar nos lugares, de pegar qualquer tipo de atalho que não corresponda ao processo, porque se atalho fosse caminho, não se chamaria atalho, se chamaria caminho. Que nós possamos viver o processo do caminho de Deus, tendo Deus como Senhor do nosso caminho. Jesus também foi incompreendido e não foi aceito por não se encaixar nas expectativas político-religiosas, nacionalistas dos judeus religiosos da sua época. Mas Jesus deixou bem claro que ele não veio para responder à expectativa dos homens, mas ele veio para cumprir toda a vontade de Deus. Para chegarmos nesse nível de correspondência a Deus, é necessário um coração segundo o coração de Deus, um coração que ame mais a Deus do que qualquer outra coisa. Lembre-se que ser um homem segundo o coração de Deus não significa apenas fazer bem as coisas que você faz, mas fazer como se Jesus estivesse fazendo. Muitos, na época de Jesus, esperavam que Jesus fizesse mais do que aquilo que ele estava fazendo. Tanto os fariseus religiosos, quanto até mesmo o próprio João Batista, esperavam que Jesus fizesse mais do que tudo aquilo que ele estava fazendo, mas ele não se tornou refém de fazer o que as pessoas esperavam que ele fizesse. Ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo, ele só falava aquilo que ele ouvia o Pai falar com ele, e tudo isso acontecia no ambiente secreto, no lugar da oração. Eu sei que você pode sonhar com algo ministerialmente, você pode sonhar com algo vocacionalmente, mas entenda, Deus não tem sonhos, Deus tem planos, e Ele é fiel para com todos os seus planos. Se Deus tem um desígnio, pode ficar tranquilo, porque Ele vai te achar. Mesmo que agora você se sinta longe dos olhos dos homens, mesmo que agora você se sinta longe das plataformas, longe do reconhecimento, longe dos streams, longe daquilo que você almeja, se Deus tem um desígnio sobre a sua vida, Ele te acha. Se você está desenvolvendo esse coração na sua vida secreta, pode ter certeza que talvez os olhos dos homens ainda não tenham te visto, mas o Senhor Deus já te achou. Lembre-se, homens que são achados por homens não vão longe, mas homens que são achados por Deus vivem todo o propósito de Deus, porque o mesmo Deus que o encontra é o Deus que o sustenta, é o Deus que provê, é o Deus que é fiel para completar toda a obra que Ele começa em nossas vidas. As pessoas podem até nos esquecer, podem nos abandonar, podem nos deixar sozinhos, mas Deus sempre nos acha. Não importa onde você esteja se escondendo, nem que seja na montanha mais alta ou no vale mais profundo, os olhos do Senhor sempre nos encontram. Então não deixe que a frustração aniquile a fé do seu coração. Abandone as suas expectativas e se agarre nas promessas de Deus. Não abandone a sua confiança.
Continue perseverando na vontade de Deus, para que no tempo oportuno todas as promessas de Deus encontrem o seu lugar de cumprimento na sua vida. Lembre-se de Colossenses capítulo 3 que diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Procura por esse lugar, que Deus encontre o seu coração com essa palavra, que você ore sobre isso, medite sobre isso, compartilhe essa palavra com os seus irmãos, deixe aqui o seu comentário, assine o nosso canal e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.